sobre essa questão do reajuste que foi anunciado pela Petrobras. A gente volta a repercutir esse assunto aqui que a gente abriu o CNN 360 e agora a gente vai conversar com o deputado Ricardo Barros, do PP. Olá, deputado, muito boa tarde. Deputado, seja muito bem-vindo ao CNN 360. O senhor me ouve bem? Muito bem. Obrigado, deputado. Deputado, eu queria que o senhor fizesse uma análise para a gente, como é que o senhor avalia essa questão desse novo reajuste que foi anunciado hoje pela Petrobras, por gentileza. Há uma clara dissonância da decisão da Petrobras com a sua criação, com a lei da sua criação, que fala no interesse público, na modicidade de tarifas. Então, é preciso recolocar a Petrobras no seu lugar de empresa de controle público, olhando para o interesse do seu acionista majoritário, que é o contribuinte brasileiro. Já o presidente Bolsonaro fez severas críticas a esta conduta da Petrobras, aos lucros exorbitantes que a empresa vem apresentando. Quando sobe o dólar e sobe o custo do petróleo, sobe o lucro da Petrobras, porque ela é exportadora de petróleo, a sexta maior exportadora de petróleo do mundo. Então, ela pode perfeitamente praticar uma política integrada de gestão que permita ter lucros positivos, adequados e sem sacrificar o consumidor. O Yuri Pita também tem um questionamento para fazer para o senhor, deputado. Yuri. Obrigado, Kenzo. Boa tarde, deputado. Obrigado por estar conosco novamente. O senhor falou em colocar a Petrobras no seu devido lugar. E hoje o presidente Jair Bolsonaro falou que teve conversa com o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre uma eventual CPI da Petrobras. O senhor considera que fazer a mesma pergunta que acabei de fazer agora há pouco para o seu colega Danilo Forte, essa é a solução? É viável fazer uma CPI da Petrobras a pouco mais de 3 meses das eleições de outubro deste ano? E o que uma CPI poderia fazer para colocar a Petrobras no seu lugar neste momento? Bem, uma CPI, como já diz o nome, uma comissão parlamentar de inquérito, ela teria a finalidade de avaliar as decisões que a Petrobras tem tomado ao longo desse tempo e a conduta da sua diretoria, do seu conselho, na motivação para essas decisões. Evidentemente, as decisões não estão consoantes nem com os fundamentos da criação da Petrobras, que fala especificamente de modicidade de tarifa, como também não estão em consonância com o acionista majoritário da Petrobras, que é o governo federal e, portanto, todo o povo brasileiro. Então, é preciso investigar que motivos levam os dirigentes da empresa a tomarem essas decisões sem considerar o impacto que tem sobre a sociedade como um todo e mantendo lucros que são muito acima da média das empresas do seu setor. Seria esse o objetivo. Não sei se isso é o caminho ou é a solução. Nós estamos buscando apenas uma maneira de fazer com que a empresa possa ter o seu olhar para os fundamentos da sua criação. Então, é isso que se pretende quando se fala em investigar a Petrobras. Agora, temos outros caminhos também, né? E o principal o governo já tomou, que é a troca do conselho e da diretoria da empresa. Líder, a Renata Agostini, de Brasília, também tem um questionamento para fazer para o senhor. Renata. Líder, o senhor que conhece aí como poucos o funcionamento da Câmara dos Deputados e sabe que a gente está aí diante de um calendário eleitoral, quando que essa CPI seria de fato feita? A gente está aí há um mês do recesso, depois no segundo semestre a atividade parlamentar ela é sempre mais lenta. Então, de forma prática, qual seria o tempo de fato para essa CPI funcionar? E se o governo está descontente, como acionista majoritário que está descontente com os rumos ali da diretoria, etc., por que não propõe, de fato, uma mudança na política de preços da Petrobras, por exemplo? Porque essa mudança na política tem que ser aprovada pelo Conselho e pela diretoria. E este Conselho e essa diretoria já demonstraram que não estão sensíveis a
fazer com que, no conjunto das decisões da empresa, um lucro razoável se estabeleça dentro de um olhar para a sociedade brasileira. Então, já há muito tempo o presidente Bolsonaro está falando, desde o final do ano passado, em zerar os impostos federais sobre combustíveis, né, que ele já tomou as medidas necessárias para isso, reduzir o ICMS, que também foi uma disputa longa com os governadores, e agora, finalmente, aprovamos a lei que limita o ICMS de combustíveis e energia aos 17%, que é a alíquota máxima para produtos de primeira necessidade. O projeto está aprovado na Câmara e no Senado, vai à sanção presidencial. Haverá compensação para os estados que perderem receita global, não que perderem receita nesses itens desonerados, porque quando você reduz a conta do combustível e da energia, mais dinheiro movimenta a economia e mais impostos são arrecadados nessas outras ações da economia. Então, os estados não perderão receita global, olhando para o contexto geral da economia brasileira. Então, há muitas medidas que o governo vem tentando implementar há muito tempo, já tomou a decisão de trocar a diretoria e o conselho da Petrobras, já enviou as nomes e as medidas necessárias, mas existem prazos que precisam ser cumpridos. Então, até que se efetive a mudança da diretoria e do conselho, a Petrobras precisa olhar um pouco para a sociedade brasileira. Isso, infelizmente, não vem acontecendo. Deputado, líder, eu gostaria de que o senhor explicasse para a gente qual é o peso, na sua avaliação, do calendário eleitoral nessas ações que têm sido tomadas, como o senhor acabou de relembrar agora para a gente, pelo governo. Eu não vejo correlação nenhuma com o calendário eleitoral. Outros países estão tomando as mesmas medidas. Outros países estão subsidiando combustíveis, estão desonerando impostos dos combustíveis, estão fazendo as mesmas medidas que o Brasil está fazendo. Eu não vejo, não há relação com o calendário eleitoral. Há um problema mundial gerado pela guerra entre Rússia e Ucrânia, na área de combustíveis e energia, e este problema mundial que está nos afetando e fazendo subir o preço do barril do petróleo e também a cotação do dólar, ele está afetando a diversos outros países. A inflação de 9% dos Estados Unidos, de 9% da Comunidade Europeia, nunca ninguém imaginou que fosse chegar a este índice. Juros subindo, economia tendo problemas para se recuperar. O Brasil cresceu 1% no primeiro período agora deste ano, muito acima de todas as previsões, algumas até eram de recessão. Então, nosso país é um país surpreendente. Estamos gerando recorde de geração de empregos em plena pandemia. Então, nosso Brasil está indo bem. E é preciso que todos colaborem para que ele vá cada vez melhor. E, lamentavelmente, a Petrobras não vem colaborando para o problema complexo que é esse enfrentamento de uma inflação mundial e da pressão sobre o preço de combustíveis gerada pela guerra da Ucrânia e da Rússia. Então, isso é um problema mundial. Não tem nada a ver com o nosso calendário eleitoral do Brasil. Líder Renato Agostinho tem mais um questionamento para fazer para o senhor. Líder, o senhor falava há pouco de que é necessário, então, que haja essa troca na cúpula ali da petroleira para que outras mudanças sejam feitas. Ocorre que os indicados que estão lá, tanto o presidente do conselho, outros membros do conselho da estatal como um todo, foram indicados pelo próprio governo. E isso não faz tanto tempo assim, foi em abril. O governo não olhou direito para esses candidatos, não conversou com eles sobre o que eu queria. E por que o governo, naquele momento, quando indicou essa nova cúpula, então não falou, olha, o que nós queremos é uma mudança na forma que a Petrobras repassa o ajuste. Não encaminhou isso oficialmente, porque o senhor tem razão, a aposta que foi feita nos últimos meses, e a gente acompanhou todo esse trabalho legislativo, foi para zerar o imposto federal em relação ao combustível, provocar uma mudança na cobrança pelos estados no ICMS, enquanto essa diretoria estava lá e o governo estava dando sinais para o mercado de que não ia tentar uma interferência na política de preço. Porque a guerra da Ucrânia e da Rússia, no momento da indicação dos conselheiros, não existia, e quando nós tivemos a última troca de comando na diretoria,
havia já uma expectativa de que a guerra duraria muito pouco. Todo mundo achava que a Ucrânia seria derrotada pela Rússia em poucos tempos, por conta da superioridade do seu poderio militar. Mas isso não aconteceu. Líder, perdão, mas a última indicação para a Petrobras, a guerra já estava em curso. Esse fato já estava concretizado. Então, o cenário, nesse sentido, não mudou. Eu acabei de dizer que não havia expectativa de que a guerra durasse tanto. Né? A expectativa é que a Rússia rapidamente derrotaria a Ucrânia. E não aconteceu. Então, nós temos fatos novos, nós temos uma inflação mundial que todos os países estão sofrendo, nós temos problemas de fornecimento de determinados insumos e, infelizmente, sobre esses fatos novos, a diretoria da Petrobras não mudou a sua visão de como conduzir, enquanto outros países estão subsidiando combustíveis, desonerando impostos sobre combustíveis. O que o Brasil está fazendo não é fato novo nenhum. É copiar o que outros países estão fazendo. Por isso que eu digo que não tem nada a ver com o calendário eleitoral. É uma solução mundial que está sendo dada para diminuir o impacto do aumento do preço dos combustíveis sobre a vida das pessoas. Líder, o Yuri Pita tem mais um questionamento para fazer para o senhor. Yuri. Deputado, vendo as falas que a gente tem visto, não só aqui do senhor, mas principalmente do presidente Jair Bolsonaro, mesmo do ministro Ciro Nogueira, há um olhar muito forte ali de que a Petrobras tem função social, de que há uma cobiça exagerada dos acionistas, de acionistas estrangeiros. São palavras e termos que têm muita semelhança com o que vem dizendo a oposição e o ex-presidente Lula. Qual que é a diferença de discurso entre o que defende o presidente Jair Bolsonaro em relação à Petrobras e o que defende a oposição e os partidos de esquerda? Bem, nós não estamos falando aqui em fazer nenhuma mudança na composição, nos critérios, na lógica do negócio petróleo e combustíveis como um todo, porque isso não se sustentará ao longo do tempo. O que se pretende é que a Petrobras, enquanto empresa pública e criada sob a necessidade da modicidade tarifária que está na sua lei de criação, deveria perceber que as mudanças do mundo econômico e as mudanças que aconteceram em função da pandemia e da guerra da Ucrânia e a Rússia deveriam ter uma resposta da empresa. Né? Agora, existe lá um modelo de governança que foi aprovado, onde a prioridade é resultado positivo para os acionistas e participação alta dos diretores nesses resultados positivos. Então, o que precisa é mudar este modelo, porque a empresa foi criada com uma finalidade, empresa pública criada com uma finalidade clara de garantir abastecimento e modicidade tarifária. Esses são os fundamentos da criação da Petrobras. Então, é para isso que ela tem que se voltar. E este modelo de governança que está aprovado e atualmente em vigor não olha para a questão da modicidade tarifária. Líder, muitíssimo obrigado. A gente conversou, Yuri também, obrigado pela participação nessa entrevista. A gente conversou com o líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado Ricardo Barros. Deputado, muitíssimo obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos ao longo dessa tarde. Até a próxima. Obrigado a todos.